Digo amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo 4. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Quem não puder ficar de pé, fique sentado mesmo. Aqui fala a respeito da tentação de Jesus. Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Isso é registrado lá no Salmo 91, versículo 12. Depois tu vê isso lá. Já usando a palavra de Deus, né? Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos que o serviram. Querido Deus, nós te louvamos por esse momento precioso para todos nós, de estarmos juntos aqui nesse lugar, para ouvirmos e aprendermos da tua santa palavra. Fale aos nossos corações, nos ajudando, ó Deus amado, no entendimento, na compreensão, que não paire nenhuma dúvida sobre nós. Como teu arauto, eu peço a tua ajuda também, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos digam amém. Podem sentar. Eu quero falar aqui a respeito de algo que acontece, que é o anzol. Todo mundo sabe o que é o anzol, né? O anzol é aquela farpazinha que você coloca na linha para jogar a isca lá no lago, no rio, onde foi, para você fisgar o peixe. A minhoca ela é inofensiva, é um bom alimento, pelo menos para o bagre. E quando ela aparece assim, tão fácil, de graça, diante da sua boca, ele avança. Afinal, é preciso comer para viver, e não há nada errado nisso. Mas não é sem motivo que se fala. Me lembro que no passado, quando uma pessoa era assim muito ignorante, eu falava uma bobagem, o pessoal falava: fulano é cabeça de bagre. O mau jogador, também o pessoal usa essa expressão: ficou entendendo cabeça de bagre. Por quê? Porque não pensa, não analisa aquilo que está fazendo direito. Então o bagre, ele não pensa, ele não estranha que aquela minhoca aparece ali assim, do nada. E o pior, nem a espetada que ele leva na boca ao morrer, é aquela pequena farpa que se agancha na sua carne e não larga mais. E a partir daí o pescador faz com ele o que quiser. Você vê esses, realmente na Discovery, né, o pessoal que lida com pesca, o cara, quando o peixe é fisgado, o cara puxa, solta, o cara fica tirando onda ali, né? O peixe fica agarrado
não é? Enfim. A minhaca no anzol é uma isca bem primitiva, daquela para bagres e outros peixes. Quando eu vou lá na roça, eu costumo também, lá na casa do meu irmão Honório, botar uma isca lá e pescar o peixe lá no lago. Hoje existem algumas já sofisticadas, chamadas de iscas artificiais, mas não importa, tudo é isca. O importante é que serve para fisgar o peixe. O problema da isca é justamente esse. Em si ela é inocente, mas há algo por trás que não é. Aqui nós vemos que Satanás lançou uma isca eficiente contra Jesus. Não se tratava de satisfazer um mero desejo, mas naquele momento era uma necessidade urgente. Qual era a necessidade? Comer depois de quantos dias? 40 dias de jejum. É só nós ficarmos sem comer algum período que a gente já sente. Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer jejum. E a comida, obviamente, era irrecusável sobre todos os aspectos, exceto, e aí a coisa pega, pelo recurso ilícito para chegar ao objetivo que o diabo queria. E nós temos que entender que Jesus veio para ser um de nós. No livro de Filipenses 2, versículo 5, pode falar sobre isso. Ele se tornou carne. Ou seja, ele veio, não é, de uma forma sobrenatural, e ali Maria engravida, e ali a criança nasce como outra criança qualquer. Se Jesus pegasse um atalho por interesse pessoal, traria a sua missão. Se ele aceitasse aquele convite, aquelas ofertas que o diabo estava oferecendo naquele momento, ele ia trair a sua missão. E quantos não fazem isso hoje? E além disso, seria muito pior, ele ficaria para sempre preso ao seu benfeitor. E ele estaria dizendo, o diabo no caso, viu só Jesus? Se não fosse eu, diria Satanás. Aí viria a cobrança. Jesus teve que recusar o apelo para poder reconciliar-nos com Deus. Ele foi até o fim. Houve empecilho com os seus discípulos que Pedro fala: Senhor, nada disso vamos deixar que aconteça, por ti daremos a nossa própria vida. E ele arreta Satanás, porque ele sabia que Pedro estava falando aquilo que Satanás queria que ele falasse. Mas aqui também, meus irmãos, uma importância ou um alerta para preservação à liberdade que ele conquistou. Eu digo para você também, se lhe parecer uma isca muito suculenta, pergunte, preciso mesmo dela? Não haveria algum anzol por trás? Aquelas coisas muito fáceis que chegam, falam, não dá para tu levar esse negócio aqui para mim? Vamos ali comigo? Te dou tanto para tu entregar esse negócio lá, não. Aí você, poxa, vou ganhar um dinheiro molinho. É de Deus. Eu lembro de uma, não vou citar o nome, uma irmã, mora lá na Pavuna até hoje, que ela foi receber um dinheiro no banco, e a caixa no banco deu dinheiro a mais a ela. E ela ficou com o dinheiro e ela falou que foi de Deus, que ela estava precisando. Na época eu falei assim, ó, aquela caixa, ela pode ser mandada embora, ou ela vai ter que ressarcir do dinheiro dela lá, o banqueiro não vai permitir isso, não vai. É ruim. Eu lembro que no passado as empresas de ônibus, às vezes quando tinha assalto, os empresários às vezes cobravam do cobrador, como se ele fosse um assaltante. Covardia, né? Mas é o Brasil que a gente vive. Nós temos que lembrar que Deus não usa anzóis nem isca. A liberdade dos filhos de Deus é preciosa. Por isso que lá em 2 Coríntios, vamos ler em 2 Coríntios aqui, ó. Tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2. Você vai ler junto comigo?
capítulo 4, versículo 4. Leia junto comigo aí de 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais Deus, aqui letra minúscula, né? Não o Deus verdadeiro, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O papel do diabo sempre será esse, cegar o entendimento. E infelizmente, não somente dos incrédulos, hoje tem cegado o entendimento até daqueles que se dizem cristãos. Infelizmente. Por causa das facilidades, por causa das ofertas que as pessoas recebem e elas se deixam levar por essas ofertas. São as iscas de Satanás, como aquela minhoca no anzol, a qual o barco vai todo rapidinho, né? Achando que vai ter uma refeição fácil e ali ele é fisgado. Que você não perca a sua liberdade por causa de uma isca de Satanás. Satanás lançou uma isca usando uma mulher, a mulher de Potifar, contra José. Ela queria que ele coabitasse com ela. E ele disse, não, ele era servia aquela casa como mordomo. E a mulher ficou insistindo, e ele falando que não, ele pegou, saiu, ela pegou, agarrou nas vestes dele, ficou com um pedaço das vestes dele. E quando o marido chega, ela fala que ele que tentou ela. E aí toda a história todo mundo sabe. Quem sabe que ela foi programado por Deus, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Enfim, foi preso e tal. Quantos usa aquela palavrinha, está dando mole? Cuidado com os mole. Cuidado com os mole. Eu me lembro que o pastor Guilherme sempre falava assim, ó, 1 minuto de prazer não vai compensar o sofrimento que você vai ter lá na frente, as consequências do que você vai ter lá na frente. E nós estamos aí, meus irmãos, já temos carnaval na cidade. A partir de quarta-feira de cinza vem um período chamado período da quaresma. O que é isso, quaresma? Quaresma são 40 dias antes da quinta-feira santa, onde foi a morte de Jesus. Foi idealizado pelos católicos, né? A origem do carnaval é uma origem pagã, com raízes em celebração grego-romana, como bacanais, em honra a Dionísio, Baco, chamado, né, na época. Foi popularizada na Europa, usavam máscaras, danças, inversões sociais. Carnaval é festa profanada, uma coisa profana, onde tudo pode. Hoje mesmo está tendo na cidade. No livro de Gálatas, talvez você fale assim, pastor, mas a Bíblia fala alguma coisa de carnaval? Abra no livro de Gálatas aí, meu irmão, ainda depois disso aí. Gálatas capítulo 6, versículo de número 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria e inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E não é isso que se faz nesses dias? Ou não? Tudo isso se faz nesses dias.
haverá invocação de muitos demônios nesse carnaval. A maioria das escolas de samba, todas elas vêm com invocação a entidades. Haverá trabalho feito nas encruzilhadas, haverá matança de animais. A isca que Satanás joga é essa. Uma coisa que a mídia mostra como uma coisa boa. Festa. O carnaval ele foi introduzido no Brasil vindo pelos colonizadores portugueses. Claro que com o tempo se foi mudando. E hoje é uma perversão. Aqui fala, né, nesse versículo 6, haverá prostituição, haverá impureza, haverá todo tipo de coisa, bebedice, glutonarias, enfim, imoralidade a todo preço. Eu falei que na semana passada eu estive lá em Caramba, quando eu voltei, tinha um senhor conversando com o outro do meu lado assim, no VLT, ele falou, eu fui pegar o metrô ontem, no caso seria domingo, né? Tinha terminado lá um bloco de carnaval, o metrô lotado, as mulheres nuas do metrô. E fedendo. Ele falou, o mau cheiro era demais. Era demais. Eu não sei como é que eu aguentei chegar a terminar a viagem. Essa podridão, meus irmãos. Essa isca que o diabo está lançando, né, durante esses dias, isso é só um aperitivo, né? Até chegar no ápice, que é a semana que vem, e aí as pessoas praticam sexo assim na rua, campo aberto, a polícia passa e vira o rosto. Até porque se levar para a delegacia vai soltar na mesma hora, né? Nem sei se isso é crime mais. Aqui no Brasil agora vale tudo, mas enfim. Satanás lançou a isca para Jesus. Ó, aqui, ó. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele poderia transformar aquelas pedras em pães, sim ou não? Sim. Ele era todo poderoso. Ele poderia. Mas ele recusou. E o diabo continuou. Foi oferecendo mais coisas. Usando a palavra de Deus no Salmo 91, versículo 12. Darás ordem a teu respeito, eles te sustentarão nas tuas mãos. Está lá escrito. Aí Jesus usou a palavra, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus como base da nossa referência, como referência de fé e prática. Muitas coisas fáceis vão chegar até a nós, como falei da oferta que foi dada naquela época, de lavar dinheiro que eu não quis. Já pensou entrar na conta da igreja, 100 mil reais? Molinho, vamos dizer assim, imagina aí. Molinho. Mas para você recusar essas coisas, você tem que estar ligado em Deus. Se você não estiver ligado em Deus, você cai. Se você, como falou aqui na sexta-feira, o pastor Guinaldo, um pouco de cura divina, no fundo da videira, né? Se você não estiver ligado na videira, você não tem sustentação. Você vai morrer, espiritualmente falando. Você vai ceder às iscas que Satanás vai lançar. Só que depois vem o quê? As consequências. As consequências do carnaval é depois você vê lá quantas pessoas morreram. Quantas pessoas adquiriram uma doença infecto-contagiosa? Está aí. Ainda não acharam a cura. Quantos desastres? Você sabia que tem pessoas que saem do carnaval dirigindo carro? O diabo incorpora ela, faz com que ela bate numa reta, num poste, numa árvore. Como é que fulano bateu aqui? Como é que foi esse acidente? O diabo incorpora na pessoa.
Eu me lembro, muitos anos atrás, meu irmão estava no carro de uma pessoa que o diabo incorporou, ele estava dirigindo. O diabo incorporou naquela pessoa. E ele falou, eu nunca fiquei com tanto medo igual aquele dia. Porque era uma reta, tinha que entrar na curva, era um L, e parecia que ele ia entrar direto ali no barrão. E depois ele falou assim, foi Deus que desviou aquele carro, que ia morrer ele que estava dirigindo, eu e a minha esposa. Muitos acidentes, meus irmãos, pode ter certeza, nas estradas. Pessoas saem dessa festa, vai dirigir e bate. Porque afinal de contas, passa a noite inteira adorando aquela entidade, fazendo todo tipo de promiscuidade. Ou você está pensando que Deus não está vendo isso? As iscas que Satanás lança e que as pessoas cedem. E como eu falei, e muitos cristãos cedem também pelas facilidades. Uma oportunidade fácil de ganhar uma determinada quantia de dinheiro. Isso é que é perigoso. Eu já falei várias vezes aqui na igreja que um segundo no inferno, olha bem, um segundo no inferno ele vai pagar a vida inteira nos prazeres e na alegria nesta vida. E um minuto no céu vai apagar uma vida inteira de sofrimento nesta vida. Toda a alegria, todos os prazeres que o diabo tem oferecido, lançando a sua isca e fisgando as pessoas para ele, para seu bel prazer, um dia, se essas pessoas não se renderem a Cristo a tempo, porque tem que ser em vida, porque após a morte segue o quê? O juízo. Não adianta acender vela, mandar missa, isso não resolve nada, você já morreu. Tem que ser em vida, tem que confessar Jesus como seu Salvador em vida. E aí, se essa pessoa fizer isso, apesar de tudo que tenha feito de errado no passado, a Bíblia fala que Deus vai colocar os seus pecados onde? No mar do esquecimento. Porque o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo pecado. Jesus não cedeu, ele tinha missão para ser cumprida, de chegar lá na cruz e de morrer da forma que morreu, porque tudo estava no script, tudo estava já em todo o projeto, desde o livro de Gênesis, todo o Velho Testamento e até Malaquias fala de Jesus, e tudo que estava escrito nas profecias, como seria a vida dele, como seria a morte dele, está tudo escrito. Então ele tinha que cumprir aquele papel ali. A Bíblia fala no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, fala que a obra que ele começou a fazer em nós, ele há de completá-la. Então eu tenho que fazer a minha parte. Perdão. Em Mateus 13, 24, 13, fala que aquele que perseverar até onde? Até o fim, ele será salvo. Mas durante a nossa peregrinação, como cristãos aqui, meus irmãos, nós vamos ser tentados de todas as formas. O diabo vai lançar todas as suas iscas para tentar nos fisgar. Às vezes eu vejo esse filme aí na mão de pesca, tem uns anzóis que vem, às vezes vem 4, 5, 6. Aí o cara bota a isca lá e joga. Aí ele uma tacada só, ele pega 4, 5 peixes de uma vez só. Com todas as iscas assim. O diabo lança as suas iscas, usando vários métodos, para tentar de alguma forma nos fisgar. E ele tem feito isso. É muito triste quando você encontra com alguém e pergunta: e aí, como é que você está? Tem que igreja? Não, estou dando um tempo. Ou então eu me aborreci, aí eu saí. Ou seja,
se deixou levar pelas iscas de Satanás. E hoje essas pessoas se encontram distante de Deus. Que você não perca, meu irmão, minha irmã, a visão que você tem, o entendimento que você tem de quem você é, de quem é o seu Deus. O entendimento que você tem que Jesus morreu na cruz por você, por nós. Ele pagou um preço muito alto. E se eu rejeitar agora, eu estou sendo ingrato. E quantas pessoas ingratas a Deus nos dias de hoje? Uma das coisas que mais entristece a Deus é a ingratidão. Quantas pessoas? Lembre-se de quando Jesus estava aqui na terra, ele andou por todo canto, curando os enfermos, libertando os oprimidos, ressuscitando mortos. Na semana crucial, no domingo chamado Domingo de Ramos, aquelas pessoas colocavam as suas vestes, onde ele ia passar, folhas de palmeiras, e gritavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E logo depois, 3 dias depois, estavam dizendo: crucifica-o, e solte Barrabás. A ingratidão daquelas pessoas que foram curadas, foram libertas. Jesus ficou sozinho. Mas ele tinha que cumprir a missão de chegar na cruz. E todos nós que aqui estamos temos uma missão de fazer como Paulo fez e falou lá em 2 Timóteo capítulo 4: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que Deus quer que todos nós façamos é isso: combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé até o último dia da nossa vida aqui. Por isso que nós temos um linguajar diferente de quando um de nós, quando Deus recolhe um de nós. Deus recolheu, é assim. O irmão agora, a irmã agora está nos braços do Pai. Não é assim que nós falamos? O irmão subiu para a glória. Porque nós temos essa certeza mesmo. Esse é o nosso linguajar. Mesmo que fiquemos tristes, mesmo que fiquemos angustiados daquela perda que faz parte da nossa vida, dos nossos sentimentos, mas temos a certeza que um dia vamos estar com o nosso irmão. Tem uma canção que eu gosto muito que fala, é antiga, né? Na letra da canção fala que como irmão você chegou aqui? A letra é mais ou menos por aí. Aí o irmão fala: foi graça, irmão, graça, irmão. Foi graça, irmão, que eu venci e cheguei aqui. A graça de Deus na minha vida, na sua vida, é que vai fazer com que nós cheguemos lá. E naquele grande dia, estarmos todo mundo juntos, independente de denominação, num grande coral, não é? E poder dizer para o irmão: valeu a pena, irmão, ter combatido o bom combate, ter resistido, né? Satanás lançou as suas iscas, de todas as formas eu fui. Teve um momento que eu quase caí, quase que eu segurei, quase, mas a mão do Senhor, como diz lá em Isaías 41, no versículo 13, que Ele segura pela nossa mão direita e nos diz: não temas, que eu te ajudo. E tu vê isso lá em Isaías 41, versículo 13. É Ele que vai nos ajudar, para que nós não sejamos fisgados pela isca que Satanás joga, as facilidades que existem neste mundo, e muitas. E se nós não tivermos discernimento de espírito, nós vamos cair. Nós vamos submergir. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido seja o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não tem,
e não o conhecem, mas nós temos. O continuador da obra de Deus, que habita em mim e que habita em você, meu irmão e minha irmã, que está em nós. Louvado seja o nome dele. Agora você imagina as pessoas que não têm isso. Imagina essas pessoas que não têm esse recurso. O diabo faz dela de gato e sapato. É o que está acontecendo lá na cidade. Desfile do bloco lá começa às 8, 5 horas da manhã, a pessoa já levanta e se apronta. E vai de 8 horas até 1 hora da tarde. E ninguém se cansa. Ninguém está com calor, ninguém está com frio, ninguém está preocupado com a chuva. Nada disso. E dali da emenda no outro lugar. E vai e passa o dia todo assim, de um lado para o outro. O diabo faz dessa pessoa como se ela fosse uma peteca. Joga para um lado e para o outro. E isso se não morrer no caminho. Que é usar as drogas, excesso de bebidas, né? E aí o coração acelera até uma hora que de repente. Mas infelizmente, nesses dias as notícias não são verdadeiras com respeito a isso. Mas se você quiser tomar conhecimento, é só entrar lá. Sai daqui, vai lá no Hospital Souza Guerra, que é o mais próximo de lá. Vai lá no Miguel Couto, lá no Leblon, e outros mais por aí afora. A quantidade de pessoas que estão lá em coma alcoólico, estão lá, enfim, algumas sobrevivem, mas outras nem tanto. Mas nós temos que render honras e glória a Deus por termos permitido, até então, a não sermos fisgados pelo anzol de Satanás com as suas iscas gostosas, hein? As iscas de Satanás são gostosas. Se Jesus tivesse atendido o apelo de Satanás, porque você está com fome e você tem o poder de transformar as pedras em pães. Vamos falar claro, bem claro aqui. Será que nós não faríamos isso com fome? Se tivesse esse poder? Aí o diabo leva ele numa cidade, ele negou, numa cidade, pináculo do templo, você é filho de Deus, atira daí abaixo, está escrito lá. Vamos imaginar Jesus se jogando lá de cima, e os anjos aparando ele lá embaixo. Quanto assunto teria na mídia? Isso demonstra também, meus irmãos, que Jesus não gosta de quê? Espetáculo. Infelizmente hoje tem lugares que tem mais espetáculo. E o diabo continuou. Levou ele num lugar muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus fala: retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás. Quantas, meus irmãos, pessoas adoram Satanás? Eu poderia falar aqui algumas pessoas que eu sei que estão nesses blocos aí, são cantoras famosas e cantores famosos que cantam endemoniado. Cantam endemoniado. Eles têm a glória toda aqui. A multidão está em volta deles. Mas tudo isso tem consequências se essas pessoas não se renderem a Cristo. Tudo tem um preço. A conta uma hora vai chegar. Mas louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nesta manhã. Nós certamente escolhemos o que? A melhor parte foi o que Marta fez. Enquanto Maria, sua irmã, estava cuidando dos afazeres, e Marta lá aprendendo o que Jesus estava falando, e Marta vai falar com Jesus: Senhor, não te importa que eu faça o trabalho da casa? Ela está aí. Aí Jesus falou aqui para Marta: Marta, por que estás tão ansiosa assim? Maria escolheu a melhor parte, e isso eu não vou tirar dela não. Nós escolhemos a melhor parte, meu irmão, minha irmã, e isso Deus não vai tirar de nós não.
A melhor parte é estarmos na presença de Deus. A melhor parte é estarmos em comunhão com Deus. A melhor parte é nós permanecermos em Deus e não abrimos mão por qualquer coisa que sejam fáceis demais, que no primeiro momento possa trazer até algum benefício, mas que certamente mais adiante isso vai trazer sofrimento, dor, vergonha. E eu queria orar, meus irmãos, queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você, pela sua família, porque durante esses dias, como eu disse, trabalhos vão ser feitos, vamos estar invocando entidades. Essa semana, assaltos e roubo à porta direita. Você tem que sair para trabalhar, você tem que sair para fazer compra, você tem que ir ao médico, né? Por isso que eu falei que nós somos privilegiados de estar na casa de Deus. Eu quero pedir a Deus uma cobertura espiritual sobre a tua vida e sobre a sua família. Nós somos feitos isso durante esses dias agora, orando sobre a família, pela família. Vai, coloca a mão no coração, lembre da sua casa, dos seus filhos, seus pais, seus irmãos, pessoas que você ama, você quer o bem dessas pessoas, mas essas pessoas estão distantes de Deus e não o conhecem verdadeiramente. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, eu oro por cada irmão e irmã aqui nesta manhã, por suas famílias. Sabemos, ó Deus amado, isso é notório, que durante esses dias, durante essas festas, que têm consequências amargas, e há roubos, há assaltos, pessoas que não trabalham, mas querem subtrair bem das outras pessoas para, entre aspas, curtir a chamada festa carnaval. Eu oro, Deus amado, por cada um aqui presente, por suas famílias, meu irmão, minha irmã, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos. Eu oro por cada um deles agora, eu peço uma cobertura espiritual pela nossa parentela. Eu oro pelo meu irmão mais velho, Lécio, a sua esposa, Luciana, minha cunhada, as suas filhas, minhas sobrinhas. Eu oro pela minha irmã Leila, minha irmã mais velha também, pelo meu sobrinho, Marcela, minha sobrinha Patrícia, e seu filho Hugo, coloque em tuas mãos. Eu oro, Deus querido, Pai de amor, pelo meu irmão Nessi, lá em Nova Campina, pela minha cunhada Maria, pela minha sobrinha, Deus amado, Aster, pela Fatinha, coloca em tuas mãos. Eu oro, Deus querido, pelo meu irmão Cid, lá em Santa Cruz, pela minha cunhada Vani, coloca em tuas mãos. Eu oro, Deus querido, Pai de amor, pelo meu irmão, pela minha irmã Nancy, lá em Santa Cruz, meu cunhado Eremar, suas filhas, netos, coloca em tuas mãos. Coloca em tuas mãos, ó Deus, meu irmão Jorge, agora te servindo a Cristo. A minha cunhada, Deus amada Márcia, meu sobrinho Jorge Luiz, a sua esposa, Deus querido, a minha sobrinha Kelly, seu esposo Leandro, seu filhinho Jorge Luiz, coloca em tuas mãos. Minha irmã Luzimar, seus filhos, minha irmã Luciene, que está em Cristo também, toda a minha parentela. Eu oro para minha sobrinha, Deus amado, Raquel, o seu companheiro, Deus amado, o Nino, coloca em tuas mãos. Minha sobrinha Fernanda, coloca em tuas mãos, Deus. O deslocamento que ela trabalha no Hospital Badinho, na Tijuca, coloca a vida dela em tuas mãos. Proteja, Deus amado, os nossos. Proteja, Deus amado, a cada um durante esses dias. Que haja essa cobertura espiritual sobre a vida dos nossos. Que nenhum deles, ó Deus amado, venham ser fisgados por Satanás. Nenhum deles. Que através dessa oração eles possam ser impactados onde quer que eles estejam agora. Tu possa tocar no coração deles, aqueles que estão distantes de ti, estão afastados do teu aprisco, que eles possam voltar para o teu aprisco.
Mas eu peço ao Deus amado que possa guardá-los, protegê-los e livrar de todo mal. No nome de Jesus, eu oro, Deus, por todas as pessoas que temem ao Senhor, que vão ouvir essa mensagem, por suas famílias, Deus, no nome de Jesus. Que o guarda de Israel esteja sobre cada um de nós. Eu te peço isso, Deus, e te agradeço, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que todos digam amém. Amém. Pai querido, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor que foi cantado aqui por nós. Agora eu te peço, leva-nos em paz aos nossos lares. Conduza-nos, ó Deus, com a tua paz, proteção, segurança, nos dando uma tarde tranquila, fazendo com que estejamos logo mais aqui para te cultuar, para te bendizer, para expressarmos o nosso amor e fidelidade a ti. Eu te peço isso, ó Deus. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, te abençoe, te guarde e te dê a paz. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus bom em todo tempo. Até logo mais à noite.